Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Eu estou aqui gravando esse vídeo com o tema Novos Tempos e a Crise de Fé. Meus irmãos, na nossa atualidade, aí existem muitas pessoas que chegam me questionando algumas coisas referente à crise de fé atual, né? Algumas pessoas chegam para mim e dizem: e aí, Daniel, qual é a sua opinião, cara, referente a tantos vídeos que há na internet, né, de tradicionalistas principalmente aí, muitos tradicionalistas radicais que negam o Papa, ficam dizendo que o concílio está todo errado e etc e tal. Qual sua posição referente a isso? E eu vejo, gente, que existem muitas pessoas que estão ficando perdidas, confusas com tudo isso, né? A gente vê vídeo aí de tradicionalista até negando aí a devoção a Santa Faustina, ao Texto da Misericórdia, negando o Papa e falando que a igreja agora é outra igreja e etc e tal. Bom, nós sabemos de fato que existe uma crise de fé, uma batalha muito forte no interior da Igreja Católica. Mas, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas que têm uma visão tão radical ao ponto de negar a igreja e afirmar que negar a igreja afirmando que estão na verdadeira igreja. Ou seja, eles possuem análises que eles não têm autoridade para ter essas definições, eles não possuem autoridade a isso. É tanto que quando eu converso com alguns, eu digo assim: qual é o procedimento canônico para poder chegar a esta conclusão que você está chegando? Daí o cara não sabe nem explicar isso, né? Ele não sabe nem explicar isso. Então o que é que acontece? A gente está presenciando aí muita confusão e muita gente fica no meio desse tiroteio sem entender nada. Você vê aí, né, os tradicionalistas atacando os carismáticos, atacando o protestantismo, atacando a teologia da libertação, mas também se atacando entre eles a confusão. Recentemente aí teve conflitos argumentativos entre aquele Frei Tiago, né? E o Frei Tiago de São José e a Monfort. Aí aquele controvérsia católica entrou na confusão e por aí vai. Ou seja, diante de toda essa confusão, as pessoas vêm me questionar: Daniel, qual é a sua posição referente a isso? O que é que você recomenda às pessoas diante desta situação? Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz assim: examinai tudo e abraçai o que é bom. Eu escuto até muitos desses tradicionalistas falarem lá o que eles acreditam, falar lá algumas coisas referente ao modernismo e etc e tal. Existem coisas sim que dá pra gente absorver, existem posicionamentos que são bons para a nossa caminhada de fé, mas há uma parte muito ruim, porque eles se comportam como se fossem protestantes, né? O protestante, ele pega a Bíblia e ele tenta colocar a Bíblia contra a igreja, né? Já os tradicionalistas radicais, eles pegam documentos da igreja e tentam colocar aí contra a igreja em sua atualidade. Então há esta semelhança, né? Há esta semelhança. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas, porque o que eu estou presenciando é que tem muita gente que está se desligando de suas paróquias, estão deixando de ter uma vida pastoral, estão deixando de ter comunhão eclesial, para poder passar o dia na internet vendo esses vídeos dos tradicionalistas e passar o dia na internet apedrejando aí o movimento carismático, por exemplo, falando do Concílio Vaticano II 24 horas por dia. Então são pessoas que estão aí dentro de um vício de exagero, provavelmente para ganhar visualização, para ganhar status, não sei, mas que estas pessoas estão exagerando, passando muito do limite, né? E eles estão tendo interpretações como se eles fossem o Papa. E daí você chega para uma pessoa dessa e diz assim: pronto, você está dizendo que Papa Francisco é um falso Papa.
Pois me responda qual é o procedimento canônico para que isto seja dito e para que os fiéis possam ter o posicionamento da igreja referente a esta frase que você falou agora, que o Papa é um falso Papa. O cara não sabe nem qual é o procedimento canônico para isso, né? Eles não sabem, certo? E alguns até sabem, mas preferem não falar, porque sabem muito bem que estão sendo precipitados e estão falando que não deveriam falar. Que não deveriam falar, e eu já mostrei isso aqui no meu canal. Daí você chega a presenciar que quanto mais o tempo passa, fica esta confusão e muitas pessoas ficam sem entender. Meu conselho para você que está me assistindo, diante de toda esta confusão, viva a sua fé olhando para o catecismo da igreja, para a Sagrada Escritura, para a Sagrada Tradição, sim, dentro de uma hermenêutica de continuidade. A igreja, ela não acabou no Concílio de Trento e nem o papado acabou no Concílio de Trento, certo? A igreja, ela continua caminhando, né? E muita coisa no decorrer da história da igreja, o povo de Deus não entendeu tão rapidamente. Não entendeu. Não é uma coisa que se entende de uma vez. Muitas épocas da igreja, diante de todo o conflito que já existiu e etc e tal, teve muita coisa que a gente não entendeu e que a igreja foi nos explicando no decorrer do tempo e etc, né? Que os bispos, os padres e até mesmo o Papa foi nos explicando, foi nos esclarecendo, né? Então, cuidado para você não pecar com juízo temerário diante dessas situações. Então, diante disso, eu fico com a oração, vou para o catecismo, leio a palavra de Deus, sei muito bem de muita bobagem que padres e até bispos falam, né? Eu sei muito bem que há uma crise, eu não nego isso. Inclusive, já publiquei aqui contra o modernismo e etc. Agora, eu não posso ir na cabeça, por exemplo, dos raditrade, que são pessoas altamente exageradas, que possuem uma soberba de vitória desgraçada, que eles são os donos da verdade, que só eles estão certos e que você está todo errado, né? Que consideram aí quem é da renovação carismática um bando de burros que não sabem de nada, é isso que eles falam, né? É isso que eles acreditam, certo? Na prática é isso, mesmo que alguns não digam, mas eles consideram isso. Então tomem muito cuidado com essas pessoas que elas só postam coisas contra o Papa, só postam coisas contra o Concílio Vaticano II, só postam coisas contra a renovação carismática. Vejam só o desserviço que esse povo está causando. Pessoas deixando de trabalhar para suas paróquias, pessoas deixando de ir para a Santa Missa, não, porque a missa nova é errada, não é válida, não sei o que. Não poderiam ter feito um novo missal. De onde é que você tirou que não poderia? Né? Porque eu tenho argumentos já em outros vídeos que eu falei sobre o Concílio Vaticano II que calam esta argumentação, né? Agora, de onde esse povo tirou essas conclusões? E quando a gente exige qual é o procedimento canônico para isso, eles não sabem responder, se saem e aí vão jogando milhares e milhares de frases fora de seus contextos para poder enganar o povo de Deus. Então, cuidado com essas pessoas. Eu não estou dizendo aqui, certo, que o movimento tradicional ele seja errado, prejudicial, não. Até porque hoje eu vejo a produtividade, né, das publicações de alguns movimentos tradicionais que ensinam a modéstia, o respeito com a Eucaristia, com a Santa Missa, com a devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, não eu não estou generalizando aqui ao ponto de dizer que nenhum tradicionalista é católico, né? Não, de forma alguma. Até porque hoje a minha visão ela tem uma força muito grande
da atualidade devido ao trabalho de alguns grupos tradicionais. O que eu preciso orientar vocês, meus seguidores, é tomar cuidado para não exagerar ao ponto de gerar em vossos corações uma visão que a igreja se perdeu, se acabou, não tem mais papa, não tem mais. Ou seja, eu conheci um grupo tradicionalista, participei deste grupo chamado Grupo São Pio X, funcionava aqui em Fortaleza. Sabe qual foi o resultado desse grupo, gente? Gerou um bando de desviado, né? Um bando de desviado. Saíram da Igreja Católica, não pisam mais na Igreja Católica. Alguns até dizem que são católicos, mas nem vão, nem faz nada, entendeu? Tem gente deste grupo que eu participava, que até protestante virou, por causa que conheceu mulher lá no protestantismo, foi para lá. Ou seja, ficou com uma visão de que a Igreja Católica se acabou lá no Concílio de Trento. Para você ver. Cuidado. Então siga o meu conselho, né? O meu conselho não, o conselho da Sagrada Escritura. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Padre Léo também escreveu uma coisa interessante. A gente cita Padre Léo, tem tradicionalista que escuta que já vai bloqueando, né? Vixe Maria, olha, é um modernista, isso é um protestante dentro da igreja, não sei o que. Começa a jogar pedra. Só de você mencionar um padre como este, né? Mas Padre Léo, ele escreveu no livro Segredos para a Cura Interior. A gente fala de cura interior, os tradicionalistas já dizem que é coisa de protestante. Você vê como tem gente que está doente da mente, da cabeça, né? Esse povo está gerando doentes mentais aí, na área da religião. Assim como também existem grupos que exageram demais, parecendo grupos protestantes dentro da igreja, que deixam o povo louco da cabeça, né? Já escutei falar de grupos que tem gente que, numa profunda manifestação do Espírito Santo, imitou cobra no chão, rolou no chão, feito louco, dando rodopeios. Não, isso aí também a gente despreza, isso não é católico, tá? Eu não estou aqui querendo negar os fatos. Página 75 do livro Segredos para a Cura Interior, o Padre Léo escreveu: corremos o risco de só darmos atenção àquilo que faz barulho, né? Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Diante da análise que você faz de tudo, tradicionalista, carismático, etc e tal, toda essa confusão, cuidado, pois corremos o risco de darmos atenção àquilo que faz mais barulho. Os vídeos tradicionalistas estão bombando na internet. Eu vou entrar nisso aqui e vou ser igual eles, né? E tem que ter cuidado. Assim também como movimentos que parecem os protestantes. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente tocando trombeta aí, né? No meio do mundo, dizendo que foi inspiração do Espírito Santo. Cuidado com esse povo. Esse povo que exagera demais. Você chega num lugar, é um povo rodopiando igual os protestantes, o povo bolando no chão, né? Bolando mesmo no chão. Assusta. Então cuidado com isso, porque isso, eu não vejo isso como algo católico. Catecismo da Igreja Católica, número 168, diz: é antes de tudo a igreja que crê e que desta forma carrega e sustenta a minha fé. É a igreja que carrega e sustenta a minha fé. Então, cuidado para que você não se perca com essas pessoas que estão dizendo que são católicas, mas na verdade estão se comportando como se não fossem. Me desliguei de grupos e etc e tal, que já cheguei a presenciar coisas extremamente complicadas, né? Não estou falando aqui que sou contra a renovação carismática e nem que sou contra muitos grupos tradicionais, tá? Não estou falando. Eu estou dizendo que eu sou católico, apostólico romano, e eu acredito no que está no catecismo da igreja. E essas brigas desnecessárias, que muitos daí estão formando juízo temerário referente à igreja, eu até analiso os argumentos, mas absolvo somente aquilo que é bom. Então tem que ter cuidado com esses exageros. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo.
Peço a você que ainda não me seguiu no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Daniel Silveira Fonteles. Segue lá o meu Instagram, né? Para que dê uma força lá também. E se liga no recado que eu tenho para dar aqui no final desse vídeo. E você que pode ser um contribuinte da nossa missão, se cada um fizer a sua parte, puder fazer, lógico, né? De fazer um Pix de R$2 para ajudar o nosso apostolado, eu agradeço. O Pix está aqui na tela do seu vídeo. Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima e amém.